neste preciso momento, o comando é esse, de realizarem manifestações pacíficas. Este é o comando que existe, desde já. Mas, a última parte, eu acabei dizendo que devolve-se a soberania ao povo. E isso é constitucional. O povo poderá tomar rédeas do que bem acharem para reporem a verdade. Em sessão extraordinária, a coligação Aliança Democrática reuniu-se para debater a deliberação da CNE de excluir a organização das eleições legislativas e provinciais de 9 de outubro próximo. Em conferência de imprensa esta segunda-feira, na sua sede na cidade de Maputo, a CAD considera que a CNE usurpou poderes que não são da sua competência e, para já, convoca manifestações pacíficas em todo o território nacional a partir de sábado próximo. A CNE mentiu para o povo moçambicano ao afirmar que a CAD não reúne requisitos como pode a CNE deliberar a inscrição da CAD e depois, ao mesmo tempo, deliberar a nulidade. A CNE usurpou competências que não lhe dizem respeito. A CNE busca, a todo custo, prejudicar aqueles que, no seu entender, são ameaças para o seu estômago. Não imaginaram que a CAD seria a esperança do povo moçambicano ao ter como candidato o engenheiro Venâncio Mondlane nesta corrida eleitoral, principalmente porque as massas abraçaram a causa de salvar Moçambique e que a mesma tem delegações provinciais, distritais, de localidades e na diáspora. Portanto, a CNE é causa dos conflitos em Moçambique. Portanto, a CAD deliberou, primeiro, informar ao povo moçambicano que desde a fundação da coligação Aliança Democrática em 2018 participou em todas as eleições, nos mesmos moldes, ou seja, nunca foi exigido o averbamento por não vincar nos requisitos afixados pela lei. Segundo, submeter um recurso ao Conselho Constitucional como órgão com competência de reposição da legalidade e da verdade ao povo moçambicano, o qual já o fizemos de acordo com a prova documental que daqui a nada terão a ocasião de conhecer aqui com o meu colega. Terceiro, convocar uma marcha pacífica do âmbito nacional e internacional para o próximo dia 27 de julho de 2024, ou seja, no sábado, pelas 14 horas, como forma de protestar contra a violação dos direitos basilares do povo moçambicano, que são de eleger e ser eleito, direitos esses violados pela CNE. Advogados da CAD submeteram esta segunda-feira um recurso junto ao Conselho Constitucional e esperam a reposição da Justiça. É que a Comissão Nacional de Eleições, que disse que a candidatura da CAD enfermava de alguns vícios, está a dizer neste edital que os documentos estão conforme. Agora resta saber perante a vocês se quem está a mentir somos nós ou são eles. Porque nós temos a prova documental que demonstra de forma clara e inequívoca que a Comissão Nacional de Eleições recebeu todos os documentos e disse que os documentos estavam em conformidade. E esta assinatura aqui é do Sr. Carlos Simão Matsinha, que é o presidente da Comissão Nacional de Eleições. Com isso, o que estou a querer dizer? É que a Comissão Nacional de Eleições está a agir de má fé, porque com esse edital estava-se a dar a conhecer a todas as pessoas interessadas que existe uma coligação chamada CAD que nos trouxe documentos e esses documentos estão em conformidade com a lei e nós analisamos esses documentos e por conta disso diferimos a sua inscrição. E como bônus até disseram que tem uma deliberação e essa mesma deliberação foi publicada no Boletim da República. E para as eleições legislativas, a Comissão Nacional de Eleições aprovou 35 partidos políticos e 14 e para as assembleias provinciais. Na corrida para as eleições gerais a decorrerem no próximo dia 9 de outubro, o presidente da Perdiz, Ossufo Momad, disse que a Renamo é a aposta certa para solucionar os problemas dos moçambicanos que, segundo o mesmo, são vividos há 49 anos. Os professores têm problemas, o governo da Frelimo não consegue resolver, os enfermeiros estão com problemas,
Os médicos estão com problemas. Os juízes estão com problemas. Os procuradores estão com problemas. Todo o aparelho do Estado está com problemas. Todo o povo moçambicano está revoltado. Não é verdade ou não? Por isso temos de unir as forças para que possamos alcançar a vitória neste ano. E quem deve resolver os problemas dos moçambicanos é a Renamo e o Sufo Momad. Vocês não podem ficar encanados. A Renamo e o Sufo Momad são alternativas para a governação deste país. Na mesma senda, Momad apelou aos membros do partido a trabalhar para garantir a vitória para que possam resolver os problemas dos jovens. Estão aqui jovens, querem emprego, é verdade ou não? Querem habitação, é verdade ou não? Eles não vão poder resolver. No nosso manifesto eleitoral, vamos poder aplicar o necessário para que possamos resolver todos os problemas dos jovens. Nós queremos a vitória neste ano. Todos nós temos de trabalhar para a vitória. O Sufo Momad fez este pronunciamento neste final de semana durante a sua passagem na cidade de Chimoio, com destino a Nhamatanda, província de Sofala. Nos últimos dias, o país tem registrado uma onda de greve de diferentes classes socioprofissionais como saúde e educação. A insatisfação chegou agora ao setor de justiça, com juízes que já anunciaram a convocação da greve e magistrados do Ministério Público que exigem uma independência financeira, entre outras ações. Perante a situação, o provedor de justiça, Isaac Chand, diz que as falhas existentes no processo da tabela salarial única são as que propiciam greve. Por isso, entende ser fundamental a correção das mesmas para evitar este cenário nas outras classes, setores. Como eu disse, pode não ser só uma questão de má vontade do governo. O certo é que o país tem dificuldades econômico-financeiras, mas, por outro lado, também reconhecemos que pode ter havido falhas no processo da tabela salarial única. Então, se houve falhas, é justo que essas falhas sejam corrigidas. Então, eu acredito no bom senso, no sentido de que as falhas que foram identificadas, não só para os juízes, mas para outras classes profissionais, possam ser corrigidas, até porque o próprio governo criou uma comissão especializada para responder às preocupações no âmbito da tabela salarial única. Isaac Chand avançou que, enquanto não se corrigir as falhas, o impacto poderá ser negativo na vida dos cidadãos, sobretudo nos seus direitos fundamentais. É que sim, eles anunciaram, mas é verdade, parece que por causa desse extremar de posições, as portas finalmente se abriram. Isso vai ser bom para o país, evitamos que haja uma greve dos juízes, poderia ter um impacto substancial nos direitos fundamentais dos cidadãos. Por sua vez, a deputada da bancada da Frelimo pelo ciclo de Inhambane, Ana Sitol, diz que o diálogo é o meio termo para sanar este movimento e reivindicações nas instituições públicas. Eu não quero aceitar que nós somos um país que se possa declarar que não haja problemas. Também não posso aceitar que a administração pública, na sua implementação das leis, não possa estar perante certas dificuldades, que uma das dificuldades que eu pessoalmente conheço são dificuldades de caráter financeiro. Então, de certeza absoluta que essa classe está com este tipo de problemas, mas temos todos os mesmos problemas. Eu acho, no fim, que há assuntos comuns que nós devemos todos nos unirmos e ver se combatemos, que é para podermos usar os meios financeiros que se usam, por exemplo, para combater o terrorismo, que é para juntar para esses setores que não produzem dinheiro, mas que precisam de muito dinheiro para funcionar, que é o caso dos tribunais, é o caso da Provedoria da Justiça, que está para se expandir
vai precisar de dinheiro para se instalar e não tem, não produz dinheiro, e tantos outros setores. Estas informações foram partilhadas esta segunda-feira em Maputo, à margem da visita da delegação de deputados da bancada parlamentar da Frelimo pelo Círculo Eleitoral de Inhambane, à Provedoria de Justiça, com o objetivo de se inteirar do seu funcionamento. O aumento de casos de crimes de raptos no país, com enfoque para as cidades de Maputo e Matola, tem preocupado as autoridades e os empresários, que são as principais vítimas. Reagindo ao fenômeno, a ministra da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Helena Kida, diz que só será possível estancar este tipo de crime com aperfeiçoamento dos mecanismos de combate e colaboração de toda a sociedade. A situação dos raptos tem sido um calcanhar do Aquiles, portanto, não só nesta governação, mas nós já temos acompanhado há algum tempo. É verdade que está a haver também um esforço adicional, portanto, para estancar os raptos, mas é verdade que temos que reconhecer que parece-me que aqueles que perpetuam parece que estão a especializar-se ainda mais, mas ainda assim eu penso que tem que haver um voto de confiança, portanto, na defesa deste tipo de crimes. E aí, naturalmente, também é chamada a população, a atenção e a colaboração de todos. Não é? Então não se pode pensar que o governo está alheio, que o governo não está preocupado, porque está sim. E naturalmente temos que aperfeiçoar os mecanismos para combater este tipo de crime. E não só este, como temos estado também a procurar combater outros tipos de crime que vão acontecendo. Quanto à greve anunciada pelos juízes e magistrados, Kida avançou que o governo está a envidar esforços para responder às inquietações patentes no caderno reivindicativo. Aqui há uma conjugação entre Helena Kida como magistrada, mas também Helena Kida como membro do governo. E estamos em uníssono. É legítimo, é justo e o governo está a esforçar-se para responder, mas temos consciência que vamos ter que escalonar, portanto, as respostas. Gostávamos de poder responder a todas ao mesmo tempo e antes pelo menos do prazo que foi fixado para o início das greves. E acreditamos que devemos de encontrar um espaço para depois de nós fazermos este trabalho, entrar em contacto, portanto, com as magistraturas, que é para dizer como é que nós pensamos, portanto, responder a estas situações. O esforço que está a ser feito é para ver, é um caderno vasto de reivindicações. Neste rol de reivindicações, o que é possível responder agora? E, naturalmente, encontrar espaço para ver como paulatinamente vamos responder às outras preocupações. A titular da pasta da Justiça falava este domingo em Maputo, à margem do culto de comunhão promovido pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Museu Polana Canissuá. A banana cultivada nos campos do distrito de Gorongosa, em Sofala, já está a ser exportada para o mercado malauiano. O fornecimento desta fruta àquele país vizinho começou a ser feito de forma experimental em finais do ano passado. Tudo foi de uma forma experimental no ano passado, nos finais do ano passado, e este ano tivemos o primeiro lote, semana outra já tivemos o segundo lote, e agora estão a se preparar para que, de fato, junto a esta associação, ao próprio SIDAI, possamos, na verdade, firmar uma parceria em que, como sabeis, a saída de culturas agrícolas num país para outro requer vários protocolos, porque também, podemos trazer algumas doenças para a vizinha Malau, como também o próprio Malau pode trazer algumas doenças para o nosso país. Então nós estamos a tentar ver o que pode ser no futuro, para termos um protocolo muito bem assinado. A paz instalada oriunda da desativação das bases da Renamo naquele distrito está a trazer outras dinâmicas na área de produção agrícola, segundo revelou o administrador do distrito, Pedro Musengue. Neste momento estamos a vender, estamos a concordar porque queremos mostrar que o distrito de Gorongosa já não é de guerra, o distrito de Gorongosa é de paz. Estamos livres, qualquer país, qualquer organização, qualquer parceiro pode escalar Gorongosa e investir. O investimento de facto é bom, porque os malauianos um dia podem escalar em Gorongosa e pormos grandes campos de produção de banana. Temos um bananal, o mesmo que está a se fazer com o Parque Nacional da Gorongosa, em que também estão a levar consigo
os animais, cães selvagens, por aí fora. Nós fizemos ao contrário, alimentamos também Malau, a partir de Gorongosa. Encabeçada por uma associação cujo nome não nos foi revelado, até neste momento presume-se que cerca de 10 toneladas de banana já foram exportadas ao vizinho país de Malawi. O país passa a contar desde esta segunda-feira com o Sistema Eletrônico de Registro Civil e Estatísticas Vitais, com o objetivo de disponibilizar de forma eletrônica e em tempo real dados sobre registro de nascimentos que ocorrem nos hospitais públicos. O sistema, que teve início na província de Inhambane, já alcançou um pouco mais de 3 milhões de recém-nascidos. Na verdade, o sistema funciona da seguinte forma. Nós temos os dados da unidade sanitária, neste caso podemos dizer ao nascimento de um bebê, é registado imediatamente lá na unidade sanitária e nós temos lá um posto de registro civil que também está implementado dentro desta unidade sanitária, que capta esses dados e automaticamente lança para o sistema de registro civil. O que quer dizer que nós já temos uma notificação do nascimento naquele exato momento. Ao invés de experiências passadas, este bebê poderia nascer na unidade sanitária e não ser registrado imediatamente. E nós sabemos que, olhando para aquilo que é a nossa realidade nas zonas rurais, muitas das vezes as mães levariam as crianças para casa e somente fazer o registro após 5 anos, quando existisse uma necessidade de se usar algum documento. Para a diretora do Centro de Formação Jurídica e Judiciária, Elisa Buerkamp, o sistema vai reduzir enchentes e flexibilizar o processo de registros nas instituições do Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos e no Ministério da Saúde. O que acontecia é que, por exemplo, havia um nascimento de uma criança, a mãe tinha alta no hospital, saía de lá sem ter o registro da criança. Podia sair, obviamente, com alguma informação, com um boletim, aquele amarelo, não é? Ia para casa, a criança nascia, crescia. Quando chegasse a hora da escola, é que corria, então tínhamos aquelas enchentes nos registros civil para poder registrar. Então isto vai diminuir estas enchentes. Elisa Buerkamp avançou que o mesmo está a ser implementado em todo o país para garantir maior cobertura dos registros. Mencionar que em todas as províncias, neste momento, o CRCF está previsto, está lá. Ou seja, o Ministério da Justiça, por via deste sistema, já está em todas as províncias, em todas as capitais provinciais, em todos os distritos. O que nós estamos à espera é que sejam criadas as unidades sanitárias, que é para fazer essa ligação. Mas, para além disso, também já existe essa interoperabilidade com o Instituto Nacional de Saúde, que é outra instituição da saúde que possibilita esta conexão. Refira-se que a troca e partilha de dados deste sistema poderá ser aplicado a muitos outros sistemas, evitando deste modo as duplicações de dados dos sistemas em funcionamento no país. O fim de semana desportivo, em particular para o futebol, foi dedicado aos jogos da Taça de Moçambique nas 3 regiões do país. O atual detentor do título da segunda maior prova rainha suou para derrotar o Machaquene, bem reforçado, a disputar o campeonato da cidade. E completamente destemido, o Machaquene foi o primeiro a abrir o ativo nesta bola parada, marcada pelo experiente Quito, antigo jogador dos Mambas, livre bem colocado sem hipótese de defesa. A BB reagiu, tendo corrido atrás do prejuízo e conseguiu o golo do empate já no período de compensação por intermédio de Ahmad. O golo que fez toda a diferença e garantir a passagem aos quartos de finais foi marcado por intermédio de Victor. Podíamos criar problemas, criaram, depois conseguimos marcar o golo também de uma felicidade e depois tivemos que ir a correr atrás do prejuízo. Parabéns para o Machaquene pelo excelente jogo que fez. No último lance que poderia decidir, uma bola que foi bombeada e acabou não sendo feliz naquele lance, mas não vamos por aí. Perdemos o jogo por alguns detalhes. Outra partida a nível da capital moçambicana, o Costa do Sol não teve dificuldades para deixar pelo caminho a equipa que veio de Gaza, Águias Especiais. 3-0, resultado final com Ali Abudo a fazer 2 dos 3 golos que garantiram a vitória da equipa de Horácio Gonçalves. Há uma grande diferença entre uma equipa e outra. E a rapaziada levou a sério o jogo, podemos finalizar com mais frequência.
pelas oportunidades que tivemos, poderia ser outro resultado, um resultado mais dilatado. De qualquer das formas, tiveram uma boa atitude, não facilitamos, isso é que era o mais importante. E fomos uns justos vencedores, deu para ainda inclusivamente lançar mais 2 miúdos. De detalhe, jogar com a Costa do Sol, quando joga com equipas que nem essas que estão na segunda liga, eles usam o detalhe, porque já vinha com uma missão estudada por ter visto o jogo do Costa do Sol com a NH. Mas para aquilo que é a dimensão do Costa do Sol, eu não deixo de parabenizar os meus jogadores porque aceitaram sofrer. Tem jogadores taticamente e tecnicamente apurados e nós também temos esses jogadores, são os jogadores que fluem na seleção, mas também trabalhamos a saber que esses jogadores que jogam na seleção são 11 que entram e nós também entramos como 11. O que é muito importante é que perdemos com a cabeça erguida. Para quem percebeu e vai procurar perceber os golos que nós sofremos, foram pequenos erros que, trabalhando mais, acredito que com esta rapaziada jovem que a gente tem, vamos dar tudo ou nada. A nível da região norte do país, houve tomba gigante. O Ferroviário de Nampula ficou por terra ao ser eliminado pelo Desportivo de Pemba por 2-1. O Telexinga perdeu por 2-0 frente ao Desportivo de Nacala. A UDS, a nível da região centro, venceu no prolongamento a Liga Desportiva de Sofala por 1-0. E sendo que na capital do país, o Ferroviário de Maputo vencer o Brera de Tchumene por 3-0. O Moçambola parou literalmente na semana finda para dar lugar às competições da Taça de Moçambique em futebol. Na parte central do país, as equipes do Ferroviário da Beira, União Desportiva do Songo, Teste África do Chimoio, Xingal de Tete, Majeji de Mucuba e a Liga Desportiva de Sofala disputaram para garantir a passagem aos quartos de final. Com apenas o golo de Nelson de Vrasson, o Ferroviário da Beira venceu no sábado findo a formação de Xingal de Tete, numa partida que, se não fosse Ling a falhar o penalti, deveria ter sido 2-0. No caldeirão do Chivev, a União Desportiva do Songo precisou de prolongamento para derrotar uma Liga Desportiva de Sofala que deu uma autêntica dor de cabeça à turma hidroelétrica. Com o único tento cirúrgico apontado aos 90 mais 23 minutos por intermédio de Emanuel, que respondeu de cabeça o cruzamento de Camu-Camu, Songo juntou-se assim aos locomotivas do Chiveve e os Fabris da região planáltica de Chimoio. Esta equipe da Liga Desportiva de Sofala deu-nos um trabalho muito grande. Nós até pensávamos que teríamos que ir às grandes penalidades e quando são grandes penalidades fica mais difícil ainda, mas felizmente acabamos marcando aquele gol tão merecido no prolongamento, apesar de não termos criado tanto assim como temos criado nos outros jogos que a gente tem feito, mas foi uma boa vitória, estamos felizes por termos passado esta eliminatória. O importante era ganharmos, estarmos noutra fase, continuarmos a ganhar, mostrarmos evolução. Eu acho que a equipa tem mostrado muita evolução nos seus processos, está mais sólida, os jogadores que vieram ajudam-nos. Com a vitória, as formações do Ferroviário da Beira, União Desportiva do Songo e o Teste África de Chimoio apuram assim aos quartos de final da fase nacional da Taça de Moçambique em futebol. A agência de notação financeira Standard & Poor's considerou que a eventual saída do Burkina Faso, Níger e Mali da União Econômica e Monetária da África Ocidental, UEMOA, e provavelmente implicaria em cumprimentos financeiros destes três países. Em causa está anunciada a saída do Bloco Econômico Regional CEDEAO e a constituição de um novo bloco, a Aliança dos Estados do Sahel, e constituída por estes três países e que em comum tem o facto de ser regimes militares que chegaram ao poder nos últimos anos através de golpes de Estado. Na nota de análise da agência enviada aos clientes e que a Lusa teve acesso, os analistas afirmaram que, apesar de o risco de os três países com regimes militares saírem da UEMOA e ser baixo, a possibilidade reflete a crescente fragmentação política na região.
Joe Biden desiste da corrida à presidência dos Estados Unidos da América e apoia Kamala Harris. O candidato fez o anúncio nas suas redes sociais, dando conta que é do melhor interesse do seu partido que deu um passo atrás. O ainda presidente norte-americano de 81 anos de idade anunciou ainda que vai falar ao país sobre a sua decisão ainda esta semana. Entretanto, Biden anunciou que a sua vice-presidente Kamala Harris tem o seu total apoio e recomendação e para ser a candidata escolhida pelo Partido Democrata. O desempenho de Biden no debate presidencial de final de junho levantou dúvidas sobre a sua capacidade de liderar uma campanha convincente para derrotar Donald Trump. De recordar que a saúde de Joe Biden associada à sua avançada idade já tinham sido colocados em causa, mas ultimamente têm sido vários os episódios que estão a deixar o ainda presidente dos Estados Unidos da América fragilizado perante os eleitores. O Papa Francisco expressou a sua esperança de que os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris sejam uma oportunidade e para os países em guerra respeitar a antiga tradição grega e estabelecer uma trégua. O Papa realçou ainda que o desporto tem um grande poder social capaz de unir pacificamente pessoas de diferentes culturas. A cerimônia de abertura da 33ª edição dos Jogos Olímpicos decorrerá em Paris a 26 de julho e com a participação de 205 delegações de atletas que desfilarão em mais de 80 barcos no Rio Sena. O Papa, como sempre, pediu aos fiéis e para rezarem pela paz, recordando os conflitos que estão a ocorrer em todo o mundo. Os Estados Unidos vão disponibilizar mais de 203 milhões de dólares para ajudar milhões de civis afetados pela guerra no Sudão. A ONU afirma que quase 25 milhões de pessoas, metade da população, precisam de ajuda. África do Sul, o presidente Cyril Ramaphosa diz que novo governo de coligação irá promover reformas para impulsionar crescimento econômico e gerir finanças públicas de modo para estabilizar a dívida. Ruanda, presidente Paul Kagame foi reeleito para um quarto mandato com 99% dos votos, num resultado amplamente esperado. Argélia, menos de uma dúzia de candidatos presidenciais apresentaram as suas candidaturas às próximas eleições, incluindo o atual presidente Abdelmadjid Tebboune, que continua a ser o favorito. Mauritânia, ataques nas plantações de palmeiras no deserto preocupam residentes quanto ao seu futuro.